Meus amigos, final de semana teve curso aqui no estúdio, foi maravilha. Rupinol Fitness, boa noite. Muito bom, muito bom. Teve curso aqui esse final de semana, um curso maravilhoso. Estávamos aqui num ambiente com uma energia impressionante. Já tinha tempo que eu não vi uma turma assim focada, sedenta por tanta coisa, assim, achei maravilhoso. E nós vamos postando agora durante o mês vários cortes para vocês poderem aproveitar um pouco do que foi o curso. Mas, Jean-Claude, meu irmão, boa noite para você, queridão. Como é que você tá? 100%? Eu não acredito em coincidências, né? Eu não acredito que tal coisa exista. Depois do curso, depois desse momento com essa energia fantástica, minha voz ela tá até esquisita por conta do tanto que o curso começou às 8 da manhã e a gente foi até às 8 da manhã, nós fomos até umas 8 da noite. Foi muito gostoso assim. E nós não conseguimos encerrar o curso, porque toda hora aparecia coisa boa e querendo discutir, aquela energia e todo mundo vibrando, todo mundo aqui ainda em loco. Ninguém arredava o pé assim, todo mundo com compromisso, precisando ir para casa e nossa, vamos falar mais, vamos falar mais. Foi fantástico. E hoje, com essa energia toda, eu acordei pela manhã aqui para treinar e assim, maravilhado ainda com tudo que aconteceu ontem. Hoje, que isso, cara, aquilo lá não foi ajuda não, aquilo aí foi um carinho muito grande. Eu espero que o seu paciente arrase nas fotos do final de semana que vem. Eu quero ver a metamorfose que vai acontecer no físico dele essa semana, viu? Eu montei com muita concentração o trabalho aqui. E espero que realmente arrase. Mas eu treinando e recebendo mensagens aqui no Instagram, mensagens no privado. E depois eu comecei a limpar o estúdio e treinando e aquela coisa, energia boa. E mensagens chegando. Eu falei assim, nossa, deixa eu olhar essas mensagens. Então tinha mensagens dos amigos que participaram do curso, gente agradecendo, gente fazendo posts bonitos assim, sabe, abraçado todo mundo e tal. E eu emocionei, falei, não, que massa, e eu ia repostando nos meus stories, vocês devem ter visto. Eu comecei a prestar atenção que tinham perguntas chegando. Mirela Maga, não vejo a hora de fazer um curso com você. Vem mesmo, você vai gostar demais, você vai se amarrar. Teve gente que dirigiu mais de 700 quilômetros para estar aqui no final de semana comigo. Foi um privilégio para mim receber pessoas assim. Eu fui ler as perguntas que estavam chegando, pessoal. Olha para você ver se isso é coincidência ou se isso é um mover em direção a esse nosso bate-papo agora de noite. Eu estava indo deitar. Eu falei, não posso deixar de levar isso aqui adiante, porque tem que ter um motivo, né? Algumas pessoas pela manhã mandaram mensagens e essas mensagens no formato de perguntas, na verdade, sabe? Essas perguntas assim, professor, eu não consigo fazer o meu aluno atingir o objetivo dele. Professor, o meu aluno não mantém o foco dele. Professor, o meu aluno não mantém constância. E eu acho que essas perguntas elas surgiram porque eu falei muito sobre isso no sábado. E não eram as pessoas do curso que estavam fazendo essa pergunta, mas pessoas de diferentes lugares do Brasil, inclusive uma de fora. Falei, cara, isso não é coincidência. Não é possível que seja tanta coincidência assim. Então, deixa eu tentar colocar isso de uma maneira para ficar claro assim. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar disso. Eu sou um educador físico, um nutricionista, mas experiências acabam nos direcionando um pouco mais. Eu quero falar sobre isso com vocês. Prestem atenção. Quando uma pessoa não consegue atingir o objetivo final dele, pode ser para coisas da vida, mas pode ser também o emagrecimento através do trabalho de vocês como personal trainers, a hipertrofia, enfim. Você já parou para se perguntar quantas vezes você perguntou para essa pessoa, você mencionou, você chamou a atenção desta pessoa para qual era o objetivo dela? Ou foi só no dia da anamnese? Sim, você vai me contratar e eu pergunto para você, qual que é o seu objetivo? Aí você fala, eu queria emagrecer. Eu falo, ok, entendi. Depois eu nunca mais toco nesse assunto.
e fica igual um doido cobrando e tentando motivar. Motivar significa despertar, né? Intuir nada, você tenta instigar a pessoa. Esse aqui é o ato de motivar, mas a motivação é intrínseca dela. Bravo, ponto Salomão, queridão, parabéns pelo curso, vi os posts dos alunos, obrigado, irmão, obrigado, a sua opinião conta muito, você já sabe disso. E eu estou insistindo numa estratégia de emagrecimento, tentando inventar moda com treinos, como se fosse o treino que emagrecesse a pessoa, de uma coisa que talvez a opinião dela tenha mudado, ou talvez ela tenha se perdido no meio do processo. A pessoa chega para você e fala assim, queria te contratar e tal, quero perder peso, mas, por exemplo, no meu caso, muitas pessoas que vêm me procurar, que não tem a menor noção de quem eu sou, vêm porque os amigos falaram assim, eu treino num lugar lá que é muito bacana, e o cara é maneiro e pronto. A pessoa não sabe que eu sou formado em educação física, formado em nutrição, que eu tenho mestrado em ciência da saúde, que tem 25 anos que eu palestro pelo Brasil inteiro, que eu formei quase todos os profissionais que agem no Brasil hoje em dia. A pessoa não tem a menor noção disso. E vem pra cá, e eu olho pra pessoa e falo assim, e aí, como é que ficou ontem? Você ficou dolorida? Ah, isso aí você gosta, né, Haddad? Cara, eu sou um treinador seríssimo, eu não gosto que você sinta dor e eu nem deixo de gostar. Eu estou te perguntando porque eu preciso fazer um diagnóstico e dosar uma coisa que não existe padrão para dose. Eu sou uma pessoa extremamente séria no que eu faço, mas esse comportamento me mostra uma pessoa cujo mindset está aprisionado em crenças limitantes absurdas que fazem com que ela pense, essa pessoa pense, que eu monto treinos para matar, que eu monto treinos para judiar das pessoas, e não. Eu monto treinos de resistência porque ela não tem resistência nenhuma. Eu monto treinos de força, porque ela é muito frágil. Eu monto treinos cardiorrespiratórios, porque o VO2 é muito baixo. E eu não consigo montar um treino que emagreça, porque eu sou regido pela fisiologia do exercício. E qualquer fisiologista sério sabe que não existe treino que emagrece, apesar dos picaretas de plantão do Brasil. Boa noite, doutores e pós-doutores do Brasil. Vocês me envergonham pesadamente ou pesarosamente com esse comportamento picareta de vocês, afirmando que emagrecem alguém. Mas vamos voltar ao nosso foco. Eu disse crenças limitantes. E essa expressão crença limitante, ela caiu na moda, agora é modismo, né? Isso é uma crença limitante sua. Como se crença limitante fosse uma fraqueza, não. Vou explicar isso de uma maneira que faça sentido para nós aqui, que não somos psicólogos, nós não temos formação nessa área. Amigo, uma crença limitante é aquilo, um modo de se comportar, ou um modo de pensar ou de ver a vida ou determinada situação que acaba por fazer com que você desacredite na possibilidade do sucesso. Você pode simplesmente pensar que é difícil, você pode pensar que você não é capaz, você pode pensar que talvez você não mereça, você pode pensar que o teu professor está exigindo muito de você, você pode pensar um monte de coisas. Inclusive, pode ser que você esteja pensando todas da maneira mais errada do mundo. Perceba, alguma coisa que faz com que você desacredite da tua possibilidade de alcançar um objetivo, já é uma coisa muito séria para você. Eu tenho crenças limitantes e sei que cada um aqui no nosso bate-papo tem as suas. Aquilo que faz com que você desacredite da tua capacidade de alcançar um objetivo. Mas e quando o objetivo não é claro? Isso ninguém fala, né? Quando o objetivo não é claro. Consegue mostrar isso, né? Enxergar isso? Nossa, mandaram um texto aqui pra mim. Só um minutinho, pessoal. Treinador Morim. Ô, saudade do seu, irmão. Aí tá no perfil da pessoa, especialista em emagrecimento. E ela não sabe nem da fisiologia básica, né? Enfim, né? Não vamos julgar, vamos só deixar o pessoal trabalhar com as crenças deles. Crença limitante,
aquilo que faz você desacreditar da possibilidade de encontrar de atingir o seu objetivo. E quando não existe o objetivo? Sim, você fez a anamnese e aí a pessoa falou assim para você: eu queria emagrecer, eu fui no médico, ele falou que eu tenho que perder peso. E aí, quando começa o processo, a pessoa começa com maneirismos, brincando com você, que é o profissional, no caso comigo, que sou profissional também, que você acha graça do sofrimento da pessoa, que você gosta de ver a pessoa com dor muscular, e assim, todos vocês aqui são profissionais e vocês sabem muito bem quais são os jargões do maneirismo que nós ouvimos falar e que não tem absolutamente nada a ver com as nossas ações. Tem a ver com as crenças limitantes daquela pessoa e no universo onde ela se perdeu. Desculpa, não no universo, no ambiente onde ela se perdeu. Ela chegou aqui, essa pessoa ou ele chegou aqui e disse que precisava perder 10 quilos, 15 quilos, 2 quilos. Eu preciso perder 1,5 kg, enfim, sei lá, who cares? Ao observar a forma de trabalho, você não estava de brincadeira. Você não é aquele personal trainer que parece um abajur pendurado do lado da esteira enquanto a pessoa anda. Você avaliou, você percebeu que uma pessoa que vai emagrecer tem que ter uma coisa que se chama condicionamento físico, fitness, endurance. E aí você avaliando, e tinha uma pessoa completamente sedentária na sua frente, falando que queria ficar com a cintura fina. E você fala assim, tá, pô, falta tudo. Aí você fez uma avaliação postural, pode ser essa teatral, que você coloca a pessoa num quadro e fotografa e mente falando que está fazendo avaliação biomecânica. Não, isso é avaliação postural. Biomecânica é outra coisa. Mas pode ser uma avaliação funcional, de você bater o olho enquanto a pessoa treina e fala, nossa, quanta compensação, quanto movimento, quanto trabalho muscular desnecessário num exercício que era simples. Está avaliando. E você percebe então que você precisa alongar determinados músculos, fortalecer outros músculos, ganhar resistência em outros músculos. E a pessoa fala para você do emagrecimento. Quando a pessoa começa a perceber que ninguém está ali para brincadeira, que é para fazer um trabalho para dar saúde para este sedentário, a pessoa começa a perder o foco. E começa a pensar na dificuldade, no horário e não sei o que, e um monte de coisa que muita gente faz. Ele está se desmotivando. Olha, motivação ele já teve quando o médico disse para ele assim, o senhor precisa baixar 10 quilos. Se ele não teve motivação, o problema dele agora não é o peso, o problema dele é cognição, ele precisa de um psiquiatra. Uma pessoa competente disse, perca 10 quilos. Se ele chega aqui e ele enxerga mais obstáculo do que a meta, assim fica difícil, né? Eu sei que alguns personal trainers tentam virar mambembe circense, achando que vai motivar alguém. Essa não é a sua função é prescrição, né? E por mais que você seja um cara legal e agradável, a motivação é intrínseca. Essa pessoa está motivada ou essa pessoa não é motivada. Motivar é instigar a pessoa ao ato, a ir lá e fazer. Então você motiva para que ela alcance os objetivos, mas e quando não existe o objetivo? Só existe a crença limitante e a dificuldade de cumprir a meta. Vou dar um exemplo, a pessoa não consegue sair da cama. Você consegue imaginar uma pessoa que se propõe a fazer o exercício para emagrecer, ela pensando lá no emagrecimento, e não consegue sair da cama. Você fala, filho, você está querendo emagrecer? Que tal se você se propor durante um mês a sair da cama e ler 2 páginas do seu livro? Saia da cama, pega uma xícara de café, senta na sua cozinha e leia. Eu nem estou fazendo o desafio, sai, vem debaixo de chuva, fazer agachamento às 6 horas da manhã. Não falei isso. Sai da cama, pega uma xícara de café e leia 2 páginas do livro. Porque se você for capaz de fazer isso, é bem provável que sair da cama não vai ser um grande empecilho para você vir fazer o exercício. Mas é que às vezes o objetivo ele se perde de uma maneira tão grande, mas tão grande. Tem uma
uma estudiosa da área de programação neurolinguística, Chris Halban. Ela era uma jornalista e foi se especializando em programação neurolinguística e tudo mais. Aí o Instituto de PNL da Califórnia, ela é a co-diretora de lá, escreve muito sobre programação neurolinguística. E ela fala assim, que para você destruir uma crença limitante de uma pessoa, você precisa expor. Essa pessoa precisa verbalizar qual é a crença limitante dela. Depois que isso fica exposto, aí você vai destruindo essa crença de maneira tal que ela nunca mais faça sentido na cabeça da pessoa. Entende isso? A pessoa tem medo de viajar. Ela acha que se ela for viajar algo vai acontecer. Uma fobia que a pessoa tem. É diferente de uma crença limitante. Uma pessoa que fala assim, ó, eu nem vou fazer essa entrevista porque não consigo esse emprego, né? Até que essa pessoa acredite que ela pode conseguir aquele emprego, que ela deve de fato ir para aquela entrevista, tem 1 quilômetro em caco de vidro para ela trilhar. Uma que ela vai ter que se livrar do ego, ela vai ter que falar de verdade que talvez seja ela o problema, né? E isso não é uma tarefa muito fácil, não cabe ao personal trainer fazer isso. Vocês são prescritores de exercício. Olha onde que eu estou levando a sua linha de raciocínio para você falar, putz, você mesmo, né? Estou tentando emagrecer alguém que nem sabe mais qual é o objetivo. Tem a ilusão que quer emagrecer, mas não sai da cama. Uma pessoa que olha para um docinho e simplesmente come. Você fala assim, ué, mas não era seu o objetivo de emagrecer? Ah, pois é, fiz tudo errado, velho. Pô, não sei o quê. Não fala disso pra mim. Eu não vou treinar você nem mais, nem menos, porque eu não sou um emagrecedor, eu sou um fisiologista. Então, se ontem você fez um trabalho intervalado de alta intensidade, hoje é um contínuo. E eu não vou mudar isso porque você comeu quindim de padaria. Eu não tô nem aí pra isso. Eu vou prescrever o que é fisiológico. Por mais que você ache que eu vou matar você, esta é só o reflexo da tua ignorância. Essa não é a sua crença limitante. A tua crença limitante foi o que fez você ir lá e pegar esse docinho. Mas você vai resolver isso com o teu psicólogo. Eu nunca estudei psicologia, não sei nem o que eu estou falando. Agora presta bastante atenção numa coisa. Talvez para ilustrar um pouco disso que eu estou falando para você. Tem uma cena, uma passagem de um livro do... Ai, Jesus Cristo, como é que chama? Alice no País das... Lewis Carroll. Alice no País das Maravilhas, né? Vocês lembram do Cheshire, o gatinho? O gatinho que tinha aquele sorriso assim que virava a lua no desenho animado, lembra disso? Pois é. Quando a Alice chega, tem um discurso, um diálogo entre os dois assim. A primeira vez que eu ouvi, eu era criança, então assim, filminho de sessão da tarde. Depois de muito tempo eu quis ler Alice no País das Maravilhas, né? E ver como é que era a visão daquilo. Tem um discurso dele assim que eu acho espetacular, que é quando a Alice fala assim, eu só queria saber qual caminho tomar. E aí o Cheshire fala assim para ela, isso depende do lugar aonde quer ir. E ela fala assim, eu não sei para onde eu devo ir. E ele fala, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Gente, o peso desse diálogo é imenso. Eu não sei que caminho eu devo tomar. Querido, se você não sabe para onde você tem que ir, qualquer coisa presta. Se você está preso nas suas crenças limitantes e você não consegue se desvencilhar das correntes que te amarram nas suas prisões, quer seja da dificuldade de parar de comer, tem pessoas que não dormem. E aí você fala assim, problemas na empresa? Não tem empresa não. Casamento vai mal? Não, bom pra caramba. Você tem insônia por quê? Por que você simplesmente não deita e dorme? E o que é pior, pessoas picaretas e mau caráter vão lá e prescrevem substâncias que vão facilitar a indução do sono. Não, isso aqui é um produto natural, melatonina. Aí eu vou dizer, opa, peraí, cara, você está falando de hormônio, está falando de neurotransmissor. Você vai prescrever uma coisa que não precisava ser prescrita. Não, mas aí a pessoa vai dormir melhor.
Tá de brincadeira comigo, meu querido? Vai estudar tudo de novo. Para de ir nesses congressos patrocinados. Você está plantando mais crenças limitantes. Hoje nós temos fisioterapeutas que não dão alta para o paciente. Saudade daqueles fisioterapeutas que falavam assim, não, são 20 sessões e eu te dou alta e você volta a fazer o que fazia. Não, agora você vai lá e você fica ad eternum fazendo fisioterapia. Não tem alta, né? E eu olho aquilo e falo assim, como assim, cara? Não é fisioterapia, virou terapia, é para sempre, vai se tratar, senão você vai assassinar alguém. É um mau caratismo, é uma burrice coletiva que foi adquirida com a mudança dos tempos, explorando a fraqueza emocional de pessoas que precisam de verdade de um imenso choque de realidade, e não sou eu que vou oferecer isso para as pessoas, né? Eu fico pensando, como é que você, personal trainer, como é que eu, personal trainer, posso agir dentro de um cenário desta natureza de uma maneira provocativa, de uma maneira instigadora, sem ser ofensivo. Vivemos uma época de um profundo cascas de ferida, né? De um profundo mimimi, de pessoas que, se forem tocadas, o ego é tão inflamado, elas são tão centro do universo, que o chamar de atenção para algo que deveria ser responsabilidade da pessoa se torna um ato extremamente agressivo e politicamente incorreto, né? Se você pegar os grandes líderes que a humanidade já teve, se fosse hoje, eles estavam todos desempregados. Isso eu não tenho a menor dúvida, exatamente pelo comportamento humano, como ele se tornou sensibilizado e vitimista. Amigos, não é a nossa função fazer o que um terapeuta faz. Também não é a nossa função deixar de prescrever o exercício sério em função de pessoas que estão se vitimizando e transferindo a responsabilidade que lhes cabe para o professor de educação física. São irresponsáveis com a própria saúde, são negligentes com a própria saúde mental, física, social, e acham que buscam um objetivo na estrada errada. Como é que uma sociedade de pessoas que precisam de uma evolução espiritual, de uma evolução social, de uma evolução humana, como é que uma sociedade dessas consegue pensar nisso se o simples desafio pessoal é tido como uma afronta? Você precisa se desafiar, nem da cama você consegue sair, meu amigo. Como assim? Você não consegue parar de beber? E aí, quando eu digo que você é um alcoólatra, você fica ofendido. Mas foi você que disse que não consegue parar de beber, não fui eu. Você é o alcoólatra. Em qualquer definição da doença, você está inserido. Não consegue parar de fumar? Sim, mas você tem histórico de câncer, de pulmão, de vias aéreas superiores na sua família. E todas as pessoas estão pedindo, então, e aconselhando você, e você se isenta da responsabilidade, se colocando no papel de vítima, adotando uma atitude muito pouco guerreira e diz assim, não consigo parar de fumar. Rapaz, se eu dissesse uma coisa dessas para o meu pai quando ele me educou, se saísse da minha boca o eu não consigo, nossa, nem por isso eu o amei menos, nem por isso eu convivi menos, nem por isso nada deixou de ser como era antes. Cicatrizes emocionais, todos temos, elas não podem ser feridas abertas, mas cicatrizes falam por onde você andou, elas não podem ditar para onde você vai. Agora, quando você evita de todo jeito contendas, confrontos, inclusive com a pessoa do espelho, você não consegue olhar para o espelho e assumir que o fracasso é seu e que você precisa resolver isso, aí, meu querido, realmente fica muito difícil você conseguir encontrar qual caminho seguir. Eu vivencio isso no consultório de nutrição, eu vivenciei isso durante anos no meu estúdio de personal,
até que eu decidi não atender mais pessoas que não tivessem mais a capacidade lúcida de entender propósito dentro daquilo que ele está fazendo. Graças a Deus, hoje eu consigo fazer um filtro antes de aceitar as pessoas aqui dentro, e aí a gente vai e prescreve exercício de mobilidade para quem precisa de mobilidade, exercícios cardiorrespiratórios para quem tem pouco VO2, exercícios de força para quem não tem força, exercícios de resistência para quem não tem resistência. E quando a pessoa quer hipertrofiar, a pessoa tem capacidade intelectual para me ouvir e ir até um nutricionista, até um médico e fazer tudo o que precisa ser feito para conseguir hipertrofia. Por que eu precisei fazer essa live para vocês hoje? Porque eu não consigo, dentro da minha crença limitante ou potencializadora, eu não consigo acreditar em coincidências. Um curso inteiro falando sobre treinamento de coxas, tratamento de quadril, tratamento de joelho, reabilitação e também a hipertrofia. Em diversos momentos, a palavra constância passou pelo curso. E no dia seguinte, várias pessoas mandando mensagem, não as do curso, mas pessoas diferentes, perguntando sobre isso que nos levava à constância, à regularidade, à perda da objetividade, à falta de encontrar um propósito para aquilo que se está fazendo. Não podia deixar então de sentar aqui responsavelmente falar alguma coisa dentro do pouco que eu conheço desse assunto. Como eu disse no início, tem pessoas infinitamente melhores do que eu para falar sobre isso, mas pelo menos para colocar essa fagulha na mente de vocês. Amanhã é segunda-feira, para que vocês olhem para os alunos de vocês com um critério um pouco melhor e possam verdadeiramente passar a ajudá-los um pouco mais dentro desse contexto, dentro desse cenário. Lembrem-se do que eu disse no começo. Uma crença limitante é aquilo que vai fazer com que você desacredite da tua capacidade de atingir os seus objetivos. Sim, mas quando nem os objetivos estão claros, aí é a regra do Cheshire para Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe que caminho tomar, qualquer caminho serve. Fiquem com Deus e um par de dumbbells. Uma semana abençoada para vocês.